Boa tarde. Aqui nós falaremos sobre capítulo 1 da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E começaremos pelo artigo 4º, que diz o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Inciso 1. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. E o inciso 2, que diz o seguinte: a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Então esse artigo 4º, ele está no capítulo 2 e ele está aqui justamente para propor a igualdade e a não discriminação das pessoas com deficiência. No artigo 5º vai dizer que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, né? E as pessoas que são consideradas mais especialmente vulneráveis são as crianças, adolescentes, mulheres, idosos com deficiência. O capítulo 2, que vem tratando sobre a igualdade e não discriminação do deficiente, o artigo 6 vem dizendo que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direitos de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua capacidade de fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Ele tem o direito a exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E por último, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. O que isso vem tratar? Que o deficiente ele tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Até mesmo pela sociedade, pela família, eles são considerados meio que incapazes ou incapacitados de exercer o direito a essa possibilidade de ter filhos, de casar. É como que para a família, para a sociedade, eles não têm o poder de discernimento. Mas o deficiente, o artigo mesmo e até mesmo a nossa convivência mostra que eles são capazes, assim como qualquer outro, de exercer o seu poder de decisão, o seu poder de criação. Nós vemos por aí vários e vários exemplos de deficientes com família constituída, em que seus filhos são ou cidadãos como qualquer outro. Então, a gente precisa quebrar um pouco desse preconceito para que os direitos do deficiente sejam resguardados. Artigo 7. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes ou os tribunais estiverem o conhecimento de fatos que caracterizam as violações previstas nesta lei, deve remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Na Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo 2, que diz respeito à igualdade e à não discriminação, no artigo 8 diz que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar e garantir a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência com prioridade ao acesso aos direitos à educação, à vida, à saúde, sexualidade, maternidade, paternidade, educação, profissionalização, trabalho e alimentação, reabilitação, transporte, também dignidade, liberdade e também profissionalização, trabalho e todos os assuntos decorrentes da Constituição Federal.
Bom, tratando então do artigo 9, onde diz que a pessoa com deficiência tem direito a um atendimento prioritário, isso dá por uma finalidade em 7 tópicos. E o primeiro diz que a pessoa com deficiência tem direito a receber um atendimento prioritário, principalmente por conta da proteção e do socorro em quaisquer circunstâncias. A ideia da pessoa receber esse atendimento prioritário é por conta disso. Em segundo tópico, o atendimento em todas as instituições de serviço público é garantido à pessoa com deficiência. Esse atendimento prioritário precisa estar garantido em qualquer instituição pública. Bom, em terceiro aspecto, é a disponibilidade dos recursos. Esses recursos precisam estar disponibilizados e tanto recursos humanistas quanto recursos tecnológicos também precisam estar para garantir a igualdade da pessoa com deficiência em relação às outras pessoas também. Em quarto tópico, a disponibilização de pontos de parada, isso tanto em terminais quanto em rodoviárias, que estejam acessíveis ao transporte coletivo de passageiros que garanta segurança. E essa segurança precisa estar garantida tanto no embarque quanto no desembarque também. O acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação precisam estar acessíveis para o atendimento da pessoa com deficiência também. E a restituição do imposto de renda também está garantida. Bom, para finalizar então, o artigo 9 conta com o 7º tópico que direito dentro do atendimento prioritário da pessoa com deficiência está a tramitação processual e os procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências. Ainda assim, o artigo 9 ele encerra dizendo que é direito da pessoa com deficiência nesse artigo, os direitos da pessoa com deficiência nesse artigo, eles são extensivos também para o acompanhante ou a pessoa que está acompanhando a pessoa com deficiência. Esses direitos garantidos, eles são extensivos à pessoa que acompanha a pessoa com deficiência.